para pensar, qual empresa hoje que não está preparada, que já não escreveu lá, né, nos seus valores, está preparada para atender todas as demandas que a gente tem como indivíduo? Mas as empresas, elas nascem com um propósito. As pessoas não, né? Você cria uma empresa para resolver uma dor, né? É assim, inclusive, Sim. que o Sebrae explica aí, Sim. né? Ele Você usa tem essa que palavra dor, escular, inclusive. você busca uma dor, sara essa dor e resolva essa dor do cliente. Então, as empresas, elas... A minha empresa é 100 vezes, 1 milhão de vezes mais preparada do que eu, porque eu resolvo as dores dos outros. Ou criei uma ilusão do que é a dor do outro, e aí por isso que muitas empresas, inclusive, quebram, porque é tudo ilusão, né? Tudo é uma ilusão do ser. Agora, o ser é... Como é que a gente faria para tentar dar uma solução, né? Tentar dar uma solução. Fechar numa solução. Lá vamos nós, cair na autoajuda. Pois é. Se o Bruno não conhece a liberdade, mas o Bruno quer dar a liberdade para as soluções, para os problemas que o Pedro tem com as suas empresas. E a partir das soluções que o Bruno dá, ou tem, eu resolvo quase que todas ou parte dos seus problemas. Bacana. Uma empresa bem sucedida. Agora, o Bruno não tira o recorte da cabeça do que a gente estava falando no início aqui, do pai que vai pro Maracanã com o filho, da feira, como é que a gente resolve o ser? Porra, é muita autoajuda, mas não tem jeito, eu acho que caiu aí. O ser tá naufragado total. Dá pra puxar? Dá pra puxar o ser? A gente Dá. salva? Acho que dá, Bruno. É legal a tua tentativa de conclusão depois, né, do caminho que a gente fez. Acho que ela poderia ser sintética, mas sendo menos sintética, assim, quando você fala que as empresas nascem para resolver a dor, o nosso processo, o processo de mudança mais contundente que a gente experimenta na vida é o nascimento, né? Para pensar. E é sob forte efeito de dor. Rapaz, Pra todos. você sai de um lugar que você estava extremamente acolhido, né? E aí você sai imagina a sensação de falta de ar que você não tem quando você tem que dar aquela primeira respirada, né? E aí você... Desculpa pra você complementar, que você vai complementar muito perfeito. Fazer um exercício com qualquer ser humano, de fazer o exercício de se sentir na barriga dos pais. E a gente volta para essa barriga, né? Eu já tô caçando meu Rivotril aqui. E a gente volta para essa barriga, né? Esse aqui é o negócio, né? Essa sensação. Então, eu acho que a gente também nasce para resolver uma dor. Assim, como as organizações e os problemas, eles começam para a gente muito... Mas a gente só quer o paraíso? Muito prematuramente, né? Muito prematuramente. Só que a gente vai procurando e a gente vai sendo apresentado a esse lugar. Como é que a gente experimenta esse ser? Primeiro, bom, a gente tem vários, Heidegger, enfim, vários pensadores. A filosofia, ela, durante muito tempo, a modernidade, pós a Idade Média, né, o iluminismo trouxe essa necessidade de se entender o ser. Quem somos? Para onde vamos? Né? O que de fato constitui a nossa... Mas, para a gente não ir para esse campo filosófico, tem uma passagem que me veio à cabeça para a gente entender esse ser e voltar à ideia da ordinariedade, que me é instigada de um livro incrível de um dos grandes pensadores, né, que habitou esse planeta, que foi São Francisco Sales. São Francisco Sales, né, que é responsável pela ordem salesiana, São Francisco Sales escreve um livro que se chama Filoteia, Introdução a uma Vida Devota. E é uma pretendente à vida devota, e ele vai dando instruções do que é ser devoto. Você acha que você vai encontrar um livro sobre religião, mas é um livro sobre a vida.
É claro que tem elementos religiosos, mas é um livro sobre a vida. E uma das passagens mais bonitas, ele fala que a gente se encanta pelo cavaleiro que carrega, né, um chapéu lindo com vestes maravilhosas. Mas quanta idiotice nesse encantamento. Se a beleza não está essencialmente no cavalo, no pavão que carregou a pluma ou na pluma e no alfaiate que fez as grandes roupas. Essa talvez seja a necessidade, a lente que a gente pode colocar, vestir, para observar as coisas que estão do lado da gente. A gente pega as coisas prontas, né? Eu penso no cavaleiro que está, né? Mas a beleza está no cavalo que carregou ali, né? Eu penso no chapéu que tem uma pluma, mas a beleza está na pluma. Eu penso nas roupas, mas e o alfaiate que fez aquilo ali, né? Se a gente leva isso para a nossa vida, né? Para a vida que a gente está vivendo, esse ser que você traz como pergunta conclusiva do papo, assim, ele está nessa construção óbvia, ordinária, das coisas que estão à nossa volta. Dá para você experimentar esse ser, dá para você experimentar essa lucidez, né? Dá para você experimentar esse bom senso. Samuel Hahnemann dizia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Dá para você encontrar a dose certa. Dá para você botar um pé no equilíbrio, experimentando a saciedade. Dá para você dar um limite na sua vida para o quanto você tem que produzir, trabalhar, ganhar. Dá para você pôr um limite na sua vida para o quanto você quer dormir. Quanta gente que diz assim, né? E isso, eu tô trazendo elementos óbvios, tá? Mas quanta gente que diz assim, nossa, eu preciso dormir. Você precisa viver, cara. Você precisa viver. Se você gosta mais de dormir do que de acordar, tem alguma coisa errada. E é tão nítido, é tão óbvio que tem alguma coisa errada e você insiste no erro. Quantidade de pessoas que eu conheço que falam, eu odeio acordar, mas você não pode odiar acordar. Porque vai ter um dia que você não vai mais acordar. Cria um motivo, cria um argumento, uma argumentação, uma dialética, uma retórica que te faça gostar de acordar. Deveria ser, vamos lá, o odiado deveria ser dormir, Deveria mas vamos lá, como é uma Tudo necessidade, bem, é vamos gostoso, equilibrar, né? É um sentimento gostoso, né? Então, a gente pode trazer esse elemento para tudo na vida da gente quando você está com muita fome. O que você mais quer é comer. Uhum. Depois que você come muito, o que você mais quer é sentir fome. Você fala, cara, eu não aguento mais comer. Isso vale para tudo. Bota um ponto de equilíbrio na sua vida. Dá para fazer isso, Bruno. Dá para todo mundo fazer isso. Dá para você dizer o seguinte, olha só, eu não preciso fazer mais do que eu estou fazendo. Eu posso experimentar esse tempo. Eu posso sair do podcast com o Bruno aqui agora e não ter outra agenda. Eu posso encontrar o meu filho com os 4 amigos que estão lá com ele, porque teve conselho de classe hoje, para jogar um futebol com eles à tarde. Eu posso. É claro que eu estou falando de um cenário hipotético, né? Porque a maioria das pessoas, principalmente no país que a gente vive, não tem condição de fazer. Mas será que se tivessem, fariam? Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Porque muitas vezes você entrega um feriado, umas férias, um final de semana e aquela pessoa é incapaz de se conectar com as pessoas que são mais importantes na vida dela. Então, esse ponto, o ser, essa existência plena do aqui e do agora, né? Essa graça que Agostinho trouxe, né? Essa graça de viver, essa graça que vem do divino. Se alguém não quer um Deus tão religioso, que vai para Spinoza, esse Deus da natureza, dos sentimentos, dessa potência de vida, está em toda parte, cara. É só você querer ver. E aí a gente pode resumir assim, né? Fechar esse pensamento. Quantas vezes, quando você tem aí sim a finitude do seu lado, um diagnóstico ruim, né? uma finitude estabelecida, aí você fala, não, mas agora eu vou viver a vida. Agora eu vou estabelecer prioridades. Você precisa disso para estabelecer suas prioridades. Porque a vida já é finita. A gente só está ajustando a régua para lá ou para cá. Não dá para você estender mais. E adiciono ainda um outro elemento. A longevidade vale tanto assim, sem uma vida que vale a pena? Vale você ser longevo? Vale você ter dinheiro suficiente para pagar os melhores tratamentos possíveis para você estender a sua vida, né? E lá na frente você está solitário, não porque você não tem ninguém perto de você, mas porque você, rodeado de pessoas, não se sente preenchido?
Não tem nem retratos de memória, né? Não tem, será que vale a pena? Né? A solitude é bela, você se sentir bem sozinho com você mesmo. A solidão é péssima. E a gente está vivendo num mundo em que as pessoas se sentem sós, rodeadas de pessoas. É a pior solidão que você pode experimentar. Você conhece um monte de gente, você acha que você tem um monte de gente que está com você, né? Você está numa festa com 500 pessoas, você não consegue ter intimidade com ninguém. Né? Você não consegue se entusiasmar com alguma coisa. Você está o tempo inteiro motivado, mas não está engajado. Né? Que entusiasmo? Deus, né? Deus dentro de você. Essa coisa divina, né? Essa potência de vida, de você cair para dentro. Você não tem isso, não adianta. Né? Não adianta você querer olhar cifra, dinheiro, fama, sucesso, né? Se você não tem o resto, né? E que na verdade não é o resto, né? É o todo, que deveria ser o todo. Então eu acho que o ser, ele se constitui na sua essência, na capacidade que você tem de olhar para o ordinário. Esse é o ser. Essa é a existência mais plena que pode existir. Você tá no aqui agora. Você está conectado com as coisas que acontecem com você no tempo real. É só esse tempo que você tem.